As medidas protetivas são extintas após 6 meses? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Lei Maria da Penha em Foco. Sou Júlio Konkowski e no vídeo de hoje vamos debater esse tema muito interessante, objeto de dúvidas de muitos seguidores, e por isso resolvi fazer novamente esse vídeo. Nós temos outros vídeos semelhantes no canal. Para quem se interessar, é só procurar nos mais de 1000 vídeos no canal. E aqui trago uma versão mais atualizada desse tema, que é muito importante, muito polêmico também. Fique até o final e não esqueça o seu like, isso é muito importante. Bom, primeiro ponto, as pessoas me perguntam, sobretudo homens que recebem medidas protetivas, dizendo o seguinte: olha, eu não vou me defender porque daqui 6 meses as medidas protetivas vão ser extintas. Por essa razão eles acabam não se defendendo. Nada mais equivocado do que essa premissa. Vou explicar aqui nesse vídeo por qual motivo. Primeiro ponto, as medidas protetivas, elas têm uma finalidade de proteção, né, de tutela emergencial à suposta vítima de violência doméstica. Então elas são concedidas a partir do relato unilateral de uma mulher que se diz vítima, em sede de cognição sumária. Então, com base nesse relato da suposta vítima, o juiz outorga as medidas protetivas na forma de restrição, perfeito? Ocorre que muitos confundem as medidas protetivas com a ação penal condicionada à representação. Há crimes, a minoria deles, que são processados mediante autorização, que é a representação da ofendida ou do ofendido. E essa representação, ela tem um prazo legal de 6 meses para que a suposta vítima autorize o Estado a iniciar a investigação, a persecução penal contra aquele apontado autor do fato. Então, esse prazo de 6 meses, ele só se aplica aos crimes de ação penal pública condicionada à representação, que é, por exemplo, a perseguição, ou fora do contexto da Lei Maria da Penha, no crime de lesão corporal, de ameaça, né? Então, alguns crimes menores são processados mediante autorização específica, que é a representação do ofendido ou da ofendida, que não tem nada a ver com as medidas protetivas. A partir da Lei 14.550 de 2023, as medidas protetivas passaram a deter caráter autônomo e serem aplicadas e vigorarem por prazo indeterminado. Assim entendeu recentemente o STJ no tema 1249 também. Então as medidas protetivas hoje, elas vigoram por prazo indeterminado, enquanto subsistir a situação de risco que motivou a aplicação das medidas protetivas. Então, não podemos confundir prazo decadencial de representação nos crimes de ação penal pública condicionada, que é uma condição de procedibilidade, é matéria penal, com as medidas protetivas previstas lá no ecossistema da Lei Maria da Penha, perfeito? São coisas diferentes. Então, você, homem, que tem medidas protetivas, entenda que as suas protetivas não durarão por 6 meses. Elas podem durar por 6 meses, mas podem ser prorrogadas por mais tempo. Então, pessoal, a questão que leva, me parece, ao erro é que muitos juízes ainda, apesar das medidas protetivas terem o seu motivo no risco, acabam fixando lá na decisão um prazo de 6 meses, 1 ano. Isso leva à má compreensão do homem que recebe a protetiva de supor que as protetivas vão perdurar por 6 meses, porque o juiz fixou um prazo. Ali, na interpretação realista, hoje, né, de acordo com o entendimento da jurisprudência, nós não podemos entender esse prazo como uma promessa do juiz de que irá revogar as protetivas quando chegar esses 6 meses. Negativo. Essa interpretação está fadada ao fracasso, está fadada a levar você a ter uma má compreensão e deixar de se defender achando que ao final desses 6 meses o juiz vai revogar sua protetiva, quando na verdade não vai acontecer. Se está difícil com a defesa, imagine sem defesa. Então, primeiro passo, quando o juiz fixa um prazo de 6 meses, significa que ao final desse prazo ele vai rever, ele vai reavaliar a situação de risco. Se o risco cessou, ele revoga as protetivas. Se o risco continua, ele prorroga as protetivas por mais 6 meses, mais 1 ano. Então é muito importante você que tem protetivas se defender, isso é crucial. Jamais esperar escoar esse prazo sem se defender. Aguardar a protetiva
e cumprir a decisão é a sua obrigação, senão você vai preso, você vai responder processo por descumprimento de protetiva, vai usar a tornozeleira eletrônica, mas você precisa se defender. A nossa experiência prática deu mostras de que o homem que se defende tende a revogar com mais rapidez as protetivas. Então aqui trago uma crítica pontual e para finalizar, fique até o final. Quando o juiz fixa um prazo, na minha opinião, ele está induzindo o homem ao erro de supor que ao final desse prazo as protetivas serão extintas, e quando não é verdade. Então, ora, se não é verdade que ao final desse prazo as protetivas não serão extintas, por qual razão o juiz fixa um prazo desse? Me parece que tanto na lei quanto nos atos judiciais não existem expressões ou palavras inúteis. Quando o juiz fixa um prazo, ele está representando o Estado, um poder do Estado. E quando ele cria essa falsa percepção e ao final ele não cumpre a sua promessa, isso leva tanto ao Estado quanto às instituições a um descrédito, porque o homem acreditou na palavra daquele que é o juiz. Afinal de contas, o juiz prometeu e não cumpriu. Qual que é a visão que a sociedade vai ter de um juiz ou do Estado que promete algo e não cumpre? Então, é importante que as decisões sejam sinceras, sejam claras, com uma linguagem acessível para todas as pessoas entenderem e compreenderem a sua extensão. Dizer na decisão que as protetivas valem por 6 meses é um engano, está enganando a sociedade, está enganando aquele homem que tem medidas protetivas, está fazendo ele acreditar que ao final desse prazo as protetivas serão extintas. E não é verdade. Então, se não é verdade, não podemos mentir. Temos que trabalhar com a realidade, explicar que esse prazo é um prazo de revisão, não é de promessa. Então, quando o Estado não cumpre com as suas promessas, gera descrédito no Estado, nas instituições, gera descrédito na própria Lei Maria da Penha, e isso é foco de violência. A pessoa que vê no Estado, no Poder Judiciário, um organismo para tutelar direitos, para proteger direitos, e quando o Estado age dessa forma contraditória, isso fomenta a violência privada, porque o cidadão entende que ele está sendo traído pelo Estado, e aí, infelizmente, acaba partindo para a violência, que é justamente a finalidade contra a qual a jurisdição existe. Ora, o Estado, através do Poder Judiciário, ele busca substituir a vontade das partes. As partes, ao invés de realizarem justiça com as próprias mãos, tem um terceiro imparcial que vai impor o direito estabelecido pelo Estado. Mas quando essa promessa é enganosa, a sociedade se sente traída por isso. Então eu gostaria muito de ler a sua opinião e saber o que você acha, perfeito? E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele, dê o seu like, junte-se a nós, porque aqui é no Fio do Bigode, e lembrem-se, respeitem as mulheres.